Dessa reflexão hoje é: transformação começa quando aceitamos o confronto de Deus. Transformação começa quando a gente aceita o confronto de Deus. Então Deus não está interessado apenas em aliviar a nossa dor. Ele deseja transformar o nosso caráter. E toda transformação verdadeira começa quando permitimos que sua palavra nos confronte a nossa vida. Queridos, nunca vamos ser transformados se não tivermos coragem de permitir o confronto de Deus em nossa vida. Todo confronto ele vai gerar algo em nossas vidas. E uma das coisas que nós precisamos pensar, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar: a fé que não te confronta nunca vai te transformar. Eu estava conversando com uma pessoa e ele me falou algumas coisas e a gente buscou uma mensagem baseada naquilo que a gente estava conversando. Então a fé que não te confronta nunca vai te transformar. Muitas pessoas querem ouvir apenas mensagens que confortem, mas a palavra de Deus também corrige, confronta e chama ao arrependimento. No livro de Hebreus, nesse mesmo texto, ele diz que Deus nos corrige porque Ele nos ama. E ele diz: se vós estáis sem correção, vocês não são filhos. Pelo contrário, vocês são bastardos. São pessoas que não têm um pai. Ele fala, o escritor de Hebreu, ele diz que pai que não corrige os seus filhos. Porque se você ama os seus filhos, você vai corrigir. Quem fica sem correção não é filho, é bastardo. Então, em outras palavras, a gente corrige os nossos filhos, a gente não pode corrigir o filho do vizinho, né? O máximo você pode falar para o filho do vizinho e dizer: cala a boca, menino, toma cuidado, falar para o seu pai, né? É o máximo que a gente pode fazer. Mas os nossos filhos, a gente disciplina e corrige, né? Os meus filhos, eu corrigi eles poucas vezes, né? Porque eles são ótimos, são assim meninas e meninos bons, mas eles lembram que eu fiz umas correções e eu não lembro nada, né? Diz que quem corrige parece que esquece, né? O corrigido lembra, né? Eles dizem que eu fiz uma opressão grande em cima deles, né? Mas eu não me lembro nada. Mas isso é bom. Filho precisa ser corrigido. Então, se você é filho de Deus, você também precisa ser corrigido. Porque que pai não corrige os seus filhos? Então, se nós somos confrontados, a fé que não te confronta nunca vai te transformar. Então, se você não tem coragem para ser confrontado pela sua fé, né, você nunca vai poder ser transformado. Em Tiago, capítulo 1, verso 22, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Nós não podemos só ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos ser praticantes, porque é a prática que vai gerar esse confronto. É a prática que vai mudar a nossa história. É a prática que muda o nosso caráter. Esse confronto que nós enfrentamos todos os dias é que vai mudar a nossa história. Então Deus vai sempre colocar pessoas ao seu redor, no seu trabalho, para lhe confrontar, para lhe provar a sua fé, né? Todos nós aqui já estudamos algum dia, outros estão estudando ainda, e sempre para ser aprovado precisa de uma prova. Ninguém é aprovado sem ter uma prova, né? Tem que ter uma prova para poder ser aprovado. E na vida não existe nenhuma vitória sem que a gente passe por provas, por lutas, por batalhas. Ninguém se torna vitorioso sem enfrentar conflitos. Então, todos os dias nós precisamos enfrentar as nossas guerras, enfrentar os nossos conflitos. Tem coisa que é só você e Deus. Tem coisa que não adianta pedir ajuda para o João, para a Maria, para o Pedro, para o irmão da igreja. Tem coisa que é sua batalha. Tem coisa que é você que tem que se confrontar. Como diz o salmista Davi, né, o escritor do Salmo, que ele diz assim: por que está abatido, ó minha alma? Olhar no espelho, ter coragem de olhar para a sua alma e falar: você está abatida por quê? Por que você está angustiada? Confrontar a sua própria vida. Tem coisa, irmão, que não é oração que resolve. Não é o jejum que resolve, é confronto. É a gente ter coragem de confrontar a nós mesmos. Tomar decisões que só nós podemos tomar. Então a fé que não transforma, que não nos confronta, nunca vai mudar a minha vida. Nunca vai transformar a minha vida.
Então, quando Deus confronta os nossos pecados, as nossas atitudes, o nosso orgulho, Ele não está nos rejeitando, está nos preparando para algo maior. Então, quando Deus confronta a nossa vida, e Deus sempre vai usar forma para nos confrontar. Às vezes o próprio Espírito Santo vai lhe confrontar, mas às vezes Deus vai usar alguém do seu lado, é a esposa, é o esposo, é o filho, é o marido, é um pastor, é um líder, que vai chamar a sua atenção, que vai confrontar, e às vezes você vai falar, rapaz, eu não preciso disso. Precisa sim, irmão. Tenha coragem de encarar os seus erros, tenha coragem de encarar as suas falhas, e dizer, eu preciso ser confrontado. Eu preciso ser confrontado, porque senão a minha fé não vai crescer. Eu me lembro que muitas vezes no quartel fui humilhado. Sabe aquela humilhação que você não tem o porquê? Você busca assim e fala assim, mas por que alguém está fazendo isso comigo? E que você ir para um canto e chorar amargamente, e ficar se questionando por que essa pessoa, e caçar todos os porquês e não achar. Hoje eu entendo que aqueles confrontos era Deus trabalhando no meu caráter, era Deus curando as minhas feridas, era Deus me ensinando para algo que eu ia enfrentar na frente, era algo que Deus estava me confrontando para dizer, vai chegar um momento que você vai precisar ser confrontado, e se você não for confrontado, né, você não vai conseguir superar as lutas e adversidades que você vai encontrar na estrada. Então eu entendo aquela época, menino novo, 23, 24 anos, né, 20 anos, sendo confrontado, eu não entendi o que ia acontecer, nem crente era. Mas Deus estava preparando um caminho. Deus estava preparando uma estrada. Deus estava preparando para aquilo que Ele é onisciente, onipresente, né? Ele conhece o futuro. Ele estava preparando para me enfrentar uma adversidade que haveria de acontecer na estrada. E durante a minha caminhada com Cristo, eu já enfrentei muitas adversidades. Mas o Senhor me fez passar por todas elas. Com graça, com bondade, com misericórdia, sustentado por um, por outros, carregado, mas caminhando. E às vezes nós olhamos para nossas adversidades, para nossas guerras, e a gente não tem coragem, não aceita correção. Irmão, se a gente não aceita correção, a gente nunca vai crescer. Tem hora que a gente tem que ser corrigido, não sabe nem por quê. Um dia eu me lembro quando um oficial chegou no rancho para o almoço, e o almoço não estava pronto, mas não estava pronto porque também não estava no horário. E houve um atraso, eu havia falado com o comandante da companhia, dizendo, o almoço vai atrasar hoje. E aquele cabra chegou com a tropa e queria almoçar. Eu falei, tenente, não tem, o almoço não está pronto ainda, está faltando. E ele me esculhambou de frente à tropa, parecendo que eu era o pior homem da face da terra. Sim, senhor, não, senhor. Sim, senhor, não, senhor. Tá bom, sim, senhor, não, senhor. Né? E ficou por aquilo mesmo. Aquilo, o velho homem queria se manifestar. Mas eu vejo como Deus tratou a minha estrada. Então hoje eu vejo que todas aquelas correções foram para o meu bem, mesmo que no momento. Então o texto, ele diz que nenhuma disciplina no momento parece ser boa. Ninguém que é corrigido no momento se sente bem. Ah, eu estou feliz porque meu pai me bateu. Porque meu pai me deu uma chibatada. Ninguém fica feliz, irmão. Não tem essa, eu estou feliz, pode bater mais. Não, a gente fica chateado. A gente fica bravo. A gente fica revoltado. Um monte de pensamento lá dentro da cabeça que passa. Então ele diz que nenhuma correção no momento, ela é motivo de alegria, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça. Quantas pessoas que seriam livradas da morte, da prisão, se os pais um dia tivessem a coragem de corrigi-lo, né? Tivessem a coragem de ter a posição firme diante de situações. Quantos filhos se perdem no caminho por falta de correção, porque não teve alguém que o corrigisse, que o chamasse para perto, que cortasse liberdade muitas vezes, dito não. Então, a segunda coisa que eu quero falar, as pessoas querem ser curadas, mas nunca abrem as suas feridas ou o seu coração. Não existe cura sem sinceridade. Diante de Deus, enquanto escondemos as nossas dores, pecados, traumas, impedimos que o médico dos médicos trate a nossa alma.
Salmo 32, 5 diz: confessei-te o meu pecado, e tu me perdoaste a culpa do meu passado. Deus não cura aquilo que insistimos em esconder. Irmão, isso é uma coisa tão desagradável. Quanta gente que sofre com feridas, com traumas, com dores, porque elas não têm disposição de abrir o seu coração. Hoje pela manhã nós vimos alguns testemunhos de pessoas abrindo o seu coração, né? Pessoas compartilhando isso. Eu nunca falei isso para ninguém. Estou falando isso para vocês agora. Estou falando isso para você. Eu tenho certeza que essa pessoa saiu desse ambiente melhor do que ela chegou aqui, aliviada. Porque se tem uma coisa que perturba a nossa alma, são os nossos traumas, nossas dores, que a gente esconde, guarda, as nossas feridas. E o tempo todo nós estamos ali olhando para o passado, lambendo as nossas feridas, nossas dores, não querendo ser transformado. Então muitas vezes as pessoas oram: Senhor, transforma a minha vida. Senhor, muda a minha vida. Senhor, muda a minha história. Senhor, eu quero mudar. Mas quando vai para o confronto da fé, quando vai para o confronto de abrir o coração, a gente se fecha. Nós tivemos um encontro com Deus. Muitas pessoas abriram, se derramaram. Muitas pessoas se fecharam. Permaneceram com as suas dores lá dentro. E vai permanecer com essas dores. Porque enquanto nós não abrir o nosso coração, reconhecer os nossos fracassos, reconhecer o nosso pecado, a gente vai continuar doente. Vai continuar preso a pecados, vai continuar preso a coisas que ficou para trás, mas que a gente precisa confessar, que a gente precisa pedir perdão, que a gente precisa abrir o coração. Às vezes nós queremos que as nossas feridas sejam curadas, mas não ofertamos, não damos oportunidade para o médico dos médicos nos curar. É como alguém vai no médico e o médico diz: você precisa fazer isso. E ele rasga a receita e não volta nunca mais. Aí depois fala assim: olha, eu fui no médico, mas não valeu nada. Mas o médico passou, deu o diagnóstico, passou as receitas e a pessoa não teve a coragem de abrir o seu coração. Deus nunca está querendo nos acusar, irmão. Sempre quando Deus nos chama para a correção, Ele está nos chamando para quê? Para que a gente seja curado, porque gente curada cura outras pessoas. Gente doente adoece outras pessoas. Gente enfermo, ele transfere doença para outros. Gente amargurado, ferido, doente, ele cria uma redoma ao seu redor. Para quê? Para não ser ferido, para não ser machucado. Porque muitas vezes foi machucado. Foi machucado por pai, por mãe, por irmão, por parente, por amigo, por colega, pela sociedade. E ele cria uma redoma ao seu redor para não ser mais machucado porque está ferido. Mas ele não consegue entender que à medida que ele vai se isolando, ele vai morrendo. Ele vai autodestruindo e vai destruindo quem está por perto. Porque todas as pessoas que chegam perto dele, ele tem medo. Ele não consegue ter paz, não consegue viver uma vida feliz, uma vida tranquila, transparente. O diabo sempre está lhe acusando, lançando sobre o seu rosto coisas do passado, trazendo lixo, colocando na sua frente, te desanimando, te colocando para baixo. Nós falamos no encontro que pecado é simplesmente alimento de demônios. Quando a gente não confessa, quando a gente não abre o coração, a gente está alimentando demônios na nossa vida. Os demônios se alimentam de lixo. E às vezes nós vamos gostando daquele monte de lixo para dentro da gente, a gente vai morrendo. Porque o lixo destrói. Lixo é para estar no lixo, irmão. Lixo não é para ser guardado dentro de casa. Ninguém guarda lixo dentro de casa. A não ser se a pessoa tem um problema psicopata, alguma coisa na vida. Já viu aquelas pessoas que pegam lixo e vai encher na casa de lixo? Mas eu não é uma pessoa normal. Naturalmente, a gente tira o lixo de dentro da casa, coloca lá para o lixeiro levar para o lugar certo. A gente limpa as nossas casas, limpa o banheiro, cata tudo que é lixo. Todo dia tira um monte de lixo, bota no saco, coloca lá para o lixeiro levar para o lugar certo. Mas o ser humano, às vezes, ele quer pegar o seu lixo e vai guardando dentro dele o tempo todo, vai guardando o seu lixo, vai guardando o seu lixo. E vai chegar um momento que ele vai explodir, porque lixo, ele cria gás. E a gente vai guardando esse lixo dentro da gente, e esse lixo vai matando a nossa vida, vai matando a nossa alma. E chega um momento que a gente explode. E quando a gente explode, a gente vai explodir perto de pessoas que a gente ama. Vai explodir perto da esposa, perto do marido, perto dos filhos, perto dos amigos.
vai explodir perto de gente que a gente ama, que às vezes não tem nada a ver com a nossa vida, não tem nada a ver com aquele lixo, mas a gente vai terminar destruindo a nossa vida, e não somente a nossa, mas daqueles que estão próximos de nós. Então nós queremos ser curados, mas não temos disposição de apresentar diante do médico, dos médicos, as nossas feridas. Porque elas machucam, porque elas doem. E o inimigo lança na nossa cabeça: ninguém é confiável. Ninguém é confiável. Não fale para ninguém. Você não tem segurança. As pessoas falam tudo. Joga num ventilador. Você vai ficar mal falado. As pessoas... Irmão, não pense dessa forma. Sempre vai ter um bom samaritano para cuidar de você. Sempre vai ter uma pessoa que vai amar você de verdade. Sempre vai ter alguém que está disposto a ouvir você e escutar as suas dores e passar um bálsamo e te ensinar o caminho que você deve caminhar. Sempre vai ter alguém. Eu prefiro que alguém fale de mim, mas que eu seja curado, do que eu morrer ali, ficar o tempo todo me escondendo. Porque se alguém vai falar, aquilo fala dele, não de você, mas você ficou curado. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Deus perdoa os nossos pecados, mas a cura vem através da confissão. Cura vem através da confissão. Ele diz: compartilhe a sua dor com o outro, compartilhe as suas feridas com o outro, abra o seu coração, confesse para outra pessoa e ore pelos outros para serem curados. A gente precisa entender isso. Pare de sofrer, pare de viver nesse esconderijo, sofrendo o tempo todo, sendo humilhado, massacrado, vivendo de aparência, o tempo todo vivendo de máscara. Vivendo de máscara, abre um sorriso para todo mundo, mas está morto por dentro, está destruído. Aqueles que confessam as suas transgressões e deixam, alcançam misericórdia. A terceira coisa, muitas pessoas querem ser transformadas, elas querem conquistar, mas não querem receber, passar pelo processo. Toda promessa passa por um processo. Antes do palácio, veio a prisão para José. Antes que Moisés pudesse fazer o que tinha feito, passou pelo deserto. Antes que Davi chegasse no trono, ele teve que passar muitos anos fugindo de Saul, indo para a caverna de Adulão. E uma pessoa me perguntou: pastor, por que Davi não assumiu o trono assim que... E eu falei: eu acho que tal. E a pessoa falou assim: eu entendo que ele não assumiu um trono porque ele era imaturo. Ele precisava passar pelo processo para ele tornar maduro. Porque ele ia enfrentar muitas guerras, muitos conflitos. E o menino no trono ia fazer besteira, encher o seu coração de vaidade. Ele precisava passar por esse processo que demorou muitos anos para que ele pudesse assumir o trono de verdade, ser provado o seu coração, para ver se o seu coração continuava temente ao Senhor. Então o que acontece, querido? Muitas vezes nós queremos a glória, nós queremos o sucesso, nós queremos alcançar um patamar grande, nós queremos ter a presença de Deus sendo manifesta em nossas vidas de uma maneira poderosa, nós queremos ser usados por Deus, mas nós não queremos passar pelo processo de Deus. Passar pelo processo de testar a fé. Nós queremos ser usados como um instrumento nas mãos do Senhor, mas nós não queremos passar pelo processo, pela fornalha, não queremos passar pelo deserto, não queremos passar pela prisão, não queremos passar pelos caminhos que o Senhor permitiu que a gente pudesse passar. Mas nós queremos alcançar a vitória. Nós queremos os projetos de Deus sendo realizados em nossas vidas. Jesus, antes da ressurreição, ele teve que ir para o Calvário. Ele teve que enfrentar a cruz, ele teve que enfrentar o escárnio, a humilhação. Ele precisou passar por dores terríveis, para que ele pudesse ressuscitar depois. Por que nós achamos que nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para nossas vidas sem passar pelo processo? A gente não quer lutar, a gente não quer guerrear. Romanos capítulo de número 5, verso 3 ao 4 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que a tribulação ela vai produzir paciência, e a paciência ela vai gerar uma experiência, e a experiência ela vai trazer uma esperança.
O processo não é perda de tempo, é preparação para viver a promessa de Deus. Quando Josué caiu, eu estou preparado, eu estou preparado para enfrentar, eu estou preparado para entrar lá, eu estou com aquele mesmo, 45 anos depois, ele esperando uma promessa do Senhor. Eu fico imaginando Caleb guerreando, lutando, aquele monte é meu, guerreando, tem uma promessa. Por que Deus nos dá promessa, irmão? Para que no dia da adversidade você lembre da promessa de Deus. Para que nos dias maus você lembre, eu tenho promessa na minha vida. No dia que vier a adversidade, você está ali na luta, na guerra, o Espírito Santo lembra você, você tem promessa. A promessa é como se fosse uma injeção de ânimo que Deus nos dá. Eu me lembro que quando eu era seminarista, sonhava ser pastor. E um dia eu tive muitos sonhos, que muitos deles já se tornaram realidade, outros não. E um dia o Senhor me mostrou um caminho, que eu estava em uma situação, e eu estava ali. Obrigado, Marcos. Eu estava ali, Deus me mostrou um campo muito verde, bonito. E um pasto assim, e dentro daquele pasto tinha um curral. Sabe aquele capim, grama verde assim, que não tinha nenhuma malva no meio. E batia aquele vento, aquela brisa assim, aquele capim fazia ondas assim. E tinha um curral, e tinha um animal lá dentro. Eu não sei se era uma vaca, se era uma bezerra, se era um touro. E eu entrava lá, e aquele animal estava ferido. E eu entrava lá para tentar curar. E tinha uma pessoa que ficava do lado de fora. E ele ficava de braço cruzado, olhando para mim. Mas eu conseguia entender o que ele estava falando sem estar falando nada. Não sei se você já teve uma experiência assim. Olhar, e ver. Aquela pessoa olha para você, você consegue ler com ele aquilo que ele está falando para você, sem ele falar nada. E eu olhava para aquela pessoa e eu tentava ajudar aquele animal que estava ferido. E aquele animal investia contra mim. E aquela pessoa que estava do lado de fora falava para mim: se prepare, porque é isso que vai acontecer no seu ministério. Você vai tentar curar muitas pessoas. E elas estarão feridas, machucadas. Ao invés de elas se permitirem ser curadas, elas vão investir contra você. E quantas dessas coisas já aconteceu nessa minha jornada de 30 e poucos anos? Quantas vezes que eu tentei ajudar pessoas feridas, machucadas, e no final a gente saía por errado? Quantas pessoas, que a gente tentou. Então, Deus mostra coisa para você se preparar. Para que no dia que chegar a adversidade, você entende, Deus já me avisou que eu vou passar por essa situação. Então a tribulação, ela vai gerar uma paciência, vai gerar experiência e vai trazer uma esperança para o nosso coração. E o processo não é a perca de tempo, é preparação para viver a promessa. Nós queremos colo quando Deus quer dar estrutura para você. Sabe, irmão? Há momentos em que Deus nos consola, mas há momentos em que Ele fortalece, amadurece e ensina a permanecer de pé. Tem muitas vezes que nós queremos colo, queremos que o Senhor nos pegue, que o Abba nos pegue no colo, que o Abba nos pegue, mas tem hora que Deus vai te empurrar para longe, para você aprender, para você ser treinado. Tem hora que Ele vai olhar, vai deixar você cair lá, vai vendo o que está acontecendo para você ser fortalecido, para você criar musculatura espiritual. Muitas vezes Deus vai tirar coisas nossas para a gente criar estrutura espiritual, para nós criarmos raízes. Muitas vezes você vai passar por tribulação que só você mesmo vai poder lutar. É Deus te fortalecendo. Porque Deus sabe que você vai enfrentar muitas guerras pela frente, então Deus te fortalece.
Por que estou me preparando para isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que pessoa diz, ora por mim, abençoa, me revela, faz alguma coisa? Deus, o que está acontecendo? E às vezes você olha para você, será que eu estou em pecado? Será que eu estou distante de Deus? Será que eu estou isso? E você descobre que não era nada disso. É porque Deus conhecia que vinha uma tribulação, uma tempestade grande pela frente. E você precisaria ter estrutura espiritual para suportar os dias maus. Porque o dia mau ele chega na nossa casa sem que a gente espere. A gente deita e no outro dia o dia mau bate na nossa porta sem pedir aviso, sem avisar nada, sem mandar uma carta, sem dizer, dar um telefonema, um e-mail, um WhatsApp, ele chega! E a gente não sabe como tirá-lo de lá. O dia mau chega na nossa casa. Mas Deus nos dá aviso, nos prepara para isso. Ele diz, o dia mau vai chegar aí. Não, na minha casa não vai chegar o dia mau. Na minha casa não. Aqui eu estou firmado na rocha. Eu sou de Deus. O inimigo não me toca. E isso não é o inimigo. O dia mau chegou na casa do Jó. A Bíblia diz que o Jó era um homem reto, temente a Deus. Chegou de repente, perdeu seus bens. 10 filhos morrem, 10 caixões saem da casa no mesmo dia. Que experiência terrível. 10 filhos, 10 caixões. Sua riqueza, tudo que ele tinha foi perdido. E de repente não fosse o suficiente, uma doença o toma. De repente o Jó, aquele homem que era bem quisto, bem visto, milionário, rico, poderoso. Um dia mau chegou na casa dele. Está lá num lixo. A única coisa que resta para ele agora é uma lepra que tinha tomado todo o seu corpo, chagas terríveis e um caco de telha para ele se coçar. E 3 amigos do lado acusando. Jó, confessa o teu pecado que tu errou. É impossível alguém estar nesse estado. O que aconteceu com você? O que você fez, Jó? Mas a gente vê só o lado ruim daqueles amigos, né? Mas aqueles amigos, a Bíblia fala que eles passaram 7 dias sentados ao lado de Jó, sem abrir a boca, sem falar nada. Então o dia mau chega na nossa casa. A gente não está preparado para encarar o dia da adversidade. Finalizando, Efésios capítulo 4, verso 11 ao 16, diz assim: Ele mesmo deu uns para o apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. O propósito de Deus é formar cristãos maduros, firmes e estáveis na fé, não pessoas dependentes emocionalmente o tempo todo. Nós podemos ter, irmão, momentos de criança, mas nós precisamos crescer. O mundo está esperando homens maduros, mulheres maduras na fé. A gente não pode ser levado por nenhum vento de doutrina. A gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer. A gente não pode ser menino o tempo todo. A gente não pode ficar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos numa igreja e continuar a ser menino alimentado, colocando uma
colher na boca. Isso a gente faz com criança. Mas a criança vai crescendo, daqui a pouco ela começa a se alimentar sozinha, caminhar sozinha, vai se tornando, ganhando alguma independência. E sabe, queridos, nós vamos vivendo tempos de cristão, sabe, aqueles cristãos que fica 20 anos e continua sendo menino, que deveria estar produzindo fruto, que deveria estar cuidando de outras pessoas, mas ele continua sendo menino, imaturo. Meninos que não podem ouvir o não, que se emburra pelo canto da parede. Menino que não pode ouvir uma palavra não, que ele já se emburra. Qualquer coisinha é motivo para emburrar, não quero mais saber de Deus. Não quero saber mais da igreja. Vou sair do grupo da igreja. Ó, não quero mais, porque não... Irmão, isso é menino. Imaturo. Então, Deus criou, Deus nos deu oportunidade, deu condições para que a gente se tornasse maduro. Pare de ficar sempre querendo sentar no colo do aba. O colo do aba é menino. Quando a gente cresce maduro, a gente tem que estar ajudando outros. Não pode ficar o tempo todo pelos cantos chorando, reclamando, murmurando. A gente tem que ter responsabilidade. Quando a gente vai crescendo, a gente precisa criar responsabilidade. Quando a gente é menino, os pais cuidam da gente, da direção, mas chega um momento que o indivíduo tem que amadurecer, tem que criar responsabilidade, tem que saber o que quer da vida, tem que saber para onde está indo. Ele não pode ficar a vida toda na dependência do pai e da mãe, senão ele tem problema. Imagina um menino, um homem com 40, 50 anos, que não tem doença, nada, andando no meio da rua, de fralda. Mamadeira, mamãe. De fraldão, andando no meio da rua. A não ser que ele é doente, problema mental, alguma deficiência. Mas um homem, é normal um homem de 40 anos, 30 anos, andar de fralda no meio da rua? Ai, papai, mamãe, eu quero mamar. Naturalmente, o ser humano sadio, ele não faz isso. Mas tem muitos cristãos que andam de fraldão por aí. Ai, pastor, falaram mal de mim, pastor. O que a Bíblia diz? Crente maduro, se alguém falou mal dele, o que acontece? Ele ora por quem falou mal. Xingou ele, estou orando por você. A tomar, orando por você. Eu amo você. Porque o seu caráter não pode mudar o meu caráter. Gente maduro não deixa que o caráter do outro mude o dele. Falou mal de você, irmão, o que a Bíblia diz? Falar bem daqueles que falam mal de ti. Fala bem. Te xingaram? Não, eu também. Não, irmão. Ore por aqueles que falam mal de você. Ore por aquele que vos persegue. Se alguém te mandar andar 1 milha, ande 2. Se alguém te mandar tomar a tua capa, dê a túnica para ele também. Isso é ser crente maduro. Aí agora crente chorão, babão, que fica o tempo todo. Você não sabe o que aconteceu. A fulana de tal falou mal de mim. O ciclano, o beltrano. O que eu vou na delegacia? Aonde que eu vou? Vai nos quintos dos infernos. Porque lá é lugar de crente chorão. Irresponsável, sem crescimento. É para lá que vai os cristãos que não têm maturidade. Então, nós precisamos amadurecer, porque tem um monte de gente dependendo de nós, um monte de gente, um monte de criança nascido na fé que a gente não tem coragem de cuidar delas. Pastor, eu não estou preparado para cuidar de ninguém. Então morra. Se tu é um velho, 30 anos de crente, ainda não está preparado para cuidar de alguém, vai estar quando preparado? Eu vejo um macho frouxo. Ai, pastor, eu não caso porque eu não sei se dou conta de uma mulher. Ô, miséria, por que tu não morre? Pastor, tá com 30 anos, o cara não casa. Eu não estou preparado para casar ainda, porque eu não sei se dá conta de uma mulher. Então vai viver sozinho a vida toda, infeliz. Homem tem que ser homem. Mulher tem que ser mulher. Ter coragem, disposição. E o crente também, irmão. Eu não posso abrir uma cela, pastor, porque eu não estou preparado. Vai estar preparado quando? Tem 19 anos te ensinando aqui, abençoado. E você ainda não cresceu? Vai crescer quando? Quando que você vai ter? Pastor, pode deixar que eu vou cuidar de uma célula. Eu vou abrir uma célula na minha casa. Eu vou lá pro meio da mata. Eu vou para a linha. Se não tiver carro, eu vou de pé, de bicicleta, de ônibus, de cavalo. Eu vou!
Porque quem não tem coragem de fazer nada sozinho não serve para liderar nada. Você não tem que depender de outros se você já é maduro. Tem coisa que você tem que depender, ajudar, ajuda, mas tem coisa que você tem que fazer. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem de fazer. Aí eu não sei orar. 20 anos na igreja não consegue pedir para oração, um cara desmaia. Mas, pastor, eu dei um troço nas minhas pernas, porque o senhor pediu para mim orar, olha. O que é isso? A Lívia está orando, gritando ali, me atrapalhando no culto. Então, amadurece, irmão. Porque tem um monte de gente morrendo indo para o inferno por tua culpa. Recebe isso aí no couro. E um dia Deus vai cobrar delas. Porque elas vieram para você e você a rejeitou. Tive fome e não me deste comer. Tive sede e não me deste água. Estava doente e não foi me visitar. Estava preso e não me visitaste. Ah, não está falando de uma prisão física, de uma prisão de um presidiário. Não, está falando de gente que está preso no cativeiro do inferno. Que está do teu lado. E que vem e fala para você e você não tem a coragem de falar, peraí, meu irmão, você estava no cativeiro até hoje, eu vou te libertar desse cativeiro. Vou te dar uma direção, vou te ajudar. Irmão, aprenda isso. E Deus vai cobrar da gente. Ai, pastor, não estou preparado. Não está preparado por quê? Porque é menino. Então menino tem que apanhar todo dia. E menino rebelde tem que apanhar mais ainda. Menino rebelde apanha de manhã do pai, da tarde da mãe e à noite do vizinho. Né? Porque é rebelde. Apanha de todo mundo. Todo mundo sem vergonha. Menino obediente, não apanha uma vez, não apanha mais nunca. Eu fui brigar uma vez quando tinha uns 13 anos. Dei-lhe um chute no cara, o cara grudou no meu pé. E eu pum no chão. E ele pulou em cima, eu era bem sequinho, pulou em cima. Sorte que eu tinha mais 5 irmãos. A pouco chegou com a pedrona desse tamanho e deu-lhe. Pum! Ui, o coitado saiu todo lascado. Foi a única vez que eu quis brigar na minha vida. Eu queria ser terrorista, ser tudo, mas nunca briguei com ninguém. Porque eu sabia que luta não era o meu forte. Eu ia apanhar, irmão. Mas tem gente que não, pode vir que eu pego. Vem aqui lá, pá, buf, cai lá. Então a gente apanha porque gosta. Porque menino rebelde, Deus vai bater nele. Apanhar de manhã, de noite, de madrugada. Porque é rebelde. Porque é desobediente. Filho obediente, o pai trata com certo carinho. Porque ele sempre está disposto. Pronto, pai, o que é mesmo? A mãe grita e já estou aqui, mamãe. Por que a gente apanha? Porque é desobediente. Por que a gente sofre espiritualmente? Porque a gente já deveria ser maduro. Mas a gente está procurando colo. Quando deveríamos estar procurando para ser estruturado, para que a raiz. Mas eu quero colo de papai. Colo do aba. Ai, meu aba. Né? Tem hora que o aba está ali, mas tem hora que o aba fala assim, sai daqui, imundiça. Vai caçar o que fazer, rapaz. Então, queridos, amadurece. Porque vem um tempo de guerra aí. Vem um tempo de tribulação muito grande aí. Prepara-te. Hoje alguém mandou um vídeo para mim, olha aí, pastor. Falei, se eu tiver que ser preso por causa do evangelho, vou ser preso tranquilamente. Se o evangelho que eu prego me tornar um escravo da prisão, eu não sou melhor do que Jesus. Eu não sou melhor do que milhares e milhares de homens e mulheres que morreram por causa dessa palavra. Que foram crucificados. Que foram presos em masmorras, que ficaram 20, 30 anos sendo humilhados só porque eram cristãos. Quando você lê aquele livro chamado Torturados por Amor a Cristo, você acha que você não é nada. As histórias que tem ali são histórias reais. E não foi tempo lá, foi na Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, cristãos que eram presos, famílias completas, que eram levados para cativeiro, colocados em caixas de prego,
um caixão cheio de prego, e ele ficava ali 3 dias em pé, encostava para cá, era furado, para cá era furado. Furava, o corpo todo dilacerado. Frio abaixo de 30, deixava lá o cara nu. Quando via que ele ia morrer, trazia para dentro. Isso não era um dia, eram anos sofrendo, simplesmente porque eles não negaram a fé. Tem lá uma história que um dos carrascos traz lá o filho de um desse historiador, contador dessa, e apresenta o filho para ele na porta da grade. Ele diz: se tu negar ao seu Cristo, você volta para o seio da sua família. Senão seu filho vai ter um destino que você já sabe. Quem de nós teríamos coragem, irmão, de ver o nosso filho do lado? E aquele filho olhou para o pai e disse: pai, não seja covarde, porque se eles tirarem a nossa vida, nós vamos encontrar com aquele que nós amamos. Nós cantamos uma canção hoje, o meu amado, eu quero encontrar alegria. E só podemos encontrar com o nosso amado se tivermos coragem de negar a nós mesmos e morrer para esse mundo. E você já sabe o que aconteceu com aquele menino de frente do seu pai. Amar o Senhor acima de qualquer coisa. Prepare, irmão, Deus está nos dando oportunidade para a gente se preparar, fortalecer a nossa fé, deixar de ser menino. Porque vem dias maus para nós aí, escreva isso aí. Vem dias maus para os filhos de Deus. Espere, logo, logo, os dias serão maus. Paulo fala, nos últimos dias, os dias serão maus. Precisamos nos preparar para esse tempo, fortalecendo a nossa fé, crendo em Jesus Cristo. Se hoje a gente passasse por uma fornalha, a primeira chibatada que a gente levasse no couro, a gente pulava, já está negando, já neguei agora, não quero mais não, bate mais não. Se Jesus nunca me deu nada mesmo, eu lá quero levar a chibatada por causa desse Jesus, eu parei, abandono. O que você quer que eu faça? 99% de nós, na primeira chibatada, a gente já abandonava a igreja, já abandonava a fé, e já falava: não, eu estou do lado de vocês, eu nunca tive do lado desse pessoal. Porque a gente é criança, e criança não aguenta peia. Criança não aguenta roxo. Só gente maduro aguenta a prova. Só gente maduro, que tem raiz, musculatura espiritual, aguenta peia. Se você não aguenta alguém falar mal de você, como é que você vai aguentar umas 3 lapadas, uma chibatada por cima do corpo? Se alguém falar mal de você, você já quer ir na prisão? Já quer denunciar ao Tribunal Superior Eleitoral ou não? Falar de mim. Falaram de Cristo, você está no lucro, irmão. Que não te mataram ainda. Você ainda está vivo. Então, que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê graça para a gente ser transformado. Quem quer ser transformado aqui, levante a mão em nome de Jesus. Então, prepare para a guerra. Prepare para a tribulação. Prepare para a angústia. Quer ser transformado? Prepare para a fornalha. Se prepare para passar pela moenda de Deus. A gente quer fazer do nosso jeito, fazer da nossa maneira, da nossa forma. Eu tomo decisão, eu faço, acabou. Irmão, acorda para a vida. Você não é dono da sua vida. Você não se manda. Você é um escravo. Jesus é o cabeça e tu és um escravo. E escravo não tem vida própria. Escravo não tem nome. Escravo não tem identidade. Como é que é teu nome? Eu sou dono, o meu dono é aquele ali, ó. Quando alguém se tornava escravo, o cara colava um carimbo nele, uma argola. E quando a pessoa encontrava o escravo, ele não perguntava: como é seu nome, escravo? Eles olhavam na argola para ver quais as iniciais que tinham lá.
É igual um boi que você tem, um gado, e solta, a pessoa vê lá a sua marca. Quem pergunta pro boi, como é que é teu nome? Quem é teu dono? Bé, né? Ele não vai falar nada. Mas a pessoa vê, não, isso aqui é do fulano de tal, tá a marca aqui dele, as iniciais dele. Então, quem é de Cristo, irmão, é escravo. Quem é de Cristo não tem vontade própria. Quem é de Cristo não tem identidade. A identidade dele é de filho. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. É Ele que governa a minha vida. Mas nós queremos ser independente. Fazer o que a gente quer. Que Deus nos dê graça para a gente suportar o dia da tribulação. Talvez amanhã você vai entrar numa guerra grande. Talvez você vai sair daqui e já vai encontrar um trupé grande pela frente. Lembre dessa palavra. Lembre dessa palavra. Não seja menino, seja maduro. Porque nós queremos ser fortalecidos. Amém? Se você puder ficar de pé, eu quero orar com você. Quero agradecer a Deus pela sua presença, por você estar aqui. O propósito de Deus é formar um cristão maduros, firmes, estáveis na fé. Não pessoas dependentes emocional o tempo todo. Deus não quer apenas resolver os seus problemas, Ele quer transformar a sua vida. A fé que transforma aceita confronto. A cura começa quando abrimos as feridas. A conquista chega para quem suporta o processo. Deus não quer apenas carregar você no colo. Ele quer fortalecer os seus pés para que caminhe com firmeza. Que Deus nos dê graça nesse tempo. Pai, em o nome de Jesus. Eu quero agradecer o Senhor por esse dia, por esta palavra, Senhor, que o Senhor nos trouxe ao nosso coração. Senhor, oro pela tua igreja, Senhor. Nos ajuda a nos fortalecer na fé. Nos ajude, Deus, a amadurecer, Senhor.